primogênito, servir o segundo. Glória ao Senhor. Já era um prenúncio da graça, que nossa salvação, nosso direito para com Deus não estaria no primeiro homem, Adão, e sim no segundo, chamado Jesus Cristo, que foi feito o Espírito vivificante. E feliz daquele que, como o Senhor Jesus, como Jacó e como os homens que aguardaram na promessa de Deus, não rejeita o cumprimento do dia da bênção. Ainda que estejas passando por alguma adversidade, alguma situação que te faz até tremer, chorar, sofrer, bendito é o Senhor. Mas saiba de uma coisa, essa palavra que saiu da minha boca, disse que tu és um abençoado, uma abençoada. Tu tem a bênção já dentro de você, e a hora que ela manifestar, demônio nenhum consegue travar o teu caminho. Glória a Deus. E assim foi, irmãos, na vida de Jacó. Mas nasceu Esaú primeiro. A mãe sabia, o pai não. Tinha que respeitar o que era um decreto, uma lei. Tinha que dar a Esaú a sua primogenitura. E assim foi por um tempo. Mas tem uma diferença. O que guarda e que tem a promessa de Deus sobre a sua cabeça e sobre o seu coração, passa o tempo, ele não se enfeitiça com nada desse mundo. Já o outro, ele tinha por direito de ter nascido primeiro, mas não tinha a promessa e não tinha, aleluia, a primícia de Deus dentro do seu coração. A primogenitura estava sobre ele, mas não era dele. Ele estava primogênito, mas não era primogênito, porque para Deus o primogênito não era o que veio primeiro, era aquele que já estava abençoado desde o ventre. Glória ao Senhor. E prova disso, que numa hora que Esaú foi caçar, não conseguiu pegar nada. Bendito é o Senhor, estava cheio de fome. O seu irmão falou para ele: vende para mim, eu te dou isso daqui para você comer. Olha que prato. E ele falou: eu vendo, o que me serve essa primogenitura? Prova que não estava no coração, não estava, aleluia, dando valor naquilo. E hoje, irmãos, a primogenitura na nossa vida é a graça. Quantos que vêm diante de Deus nos interesses dos banquetes da terra, dos deleites da carne? Se Deus não me der isso, eu não congrego mais. Se não acontecer isso na minha vida, eu não vou crer na palavra. Se isso acontecer, toda essa birra tinha em Esaú, mas Jacó não. Sabia que uma hora a sua bênção e promessa de Deus ia se manifestar. Glória a Deus mesmo. Feliz de quem é Jacó aqui nessa noite. Quero crer que essa igreja toda é, que não tem nenhum Esaú que está lançando mão da sua primogenitura. Vamos entender um pouco mais, irmãos, sobre a primogenitura. Diz lá em Apocalipse: bem-aventurados que não perderem a primeira caridade, pois eles terão direito na primeira ressurreição e não farão parte da segunda morte. Glória a Deus. Quando o Senhor nos chama nessa graça maravilhosa, quem é que vem habitar dentro de nós? Esquece um pouquinho Esaú e Jacó. É Cristo, o primogênito dentre muitos irmãos. Glória a Deus mesmo. E o que acontece, irmãos? Através dessa primeira caridade que é o Senhor Jesus, estar viva dentro de nós, no dia que o Senhor vier, no arrebatamento da igreja, quem tiver a primogenitura que é Cristo, a primeira caridade, vai na primeira ressurreição. Quem tiver negado Cristo, aleluia, jogado, lançado fora a primogenitura, sair debaixo da graça, ainda que venha falar: eu falo língua, eu oro, eu já curei, orei para enfermo, expulsei demônio, vai escutar daquele que já não habita mais dentro da pessoa, que é a primeira caridade de Cristo: aparta-te de mim, eu nunca tive com você.
glória a Deus mesmo. E Deus está mandando essa palavra aqui porque alguém está passando por tentações. Alguns aqui estão passando por tentações. E o inimigo quer tirar a primeira caridade. Quer fazer você jogar a primogenitura. E querendo colocar até uma razão dentro do teu coração. Mas hoje o Senhor manda essa palavra e fala: tu és Jacó ou tu és Esaú? E salvo erro, em Hebreus está escrito que quando ele lançou mão da sua primogenitura, ele tentou com lágrimas e não conseguiu retomar. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Cuidemos, porque algumas coisas virão na nossa vida de várias formas. O inimigo quer que nós lançamos mão da primeira caridade, mas essa primogenitura no Espírito que está dentro de cada um de nós, o Senhor fala bem claro: seja fiel, não negue, não saia debaixo dessa graça por nada, nem por dinheiro, nem por carnalidade, nem por razão, nem por opinião e por qualquer sentimento. Chora hoje, tu cantarás amanhã e eternamente no céu. Glória! Então, quando ele viu que aquilo tudo já tinha saído dele, ele achou que aquilo tinha sido da boca para fora, porque é assim mesmo, irmão. Quando alguém peca, bendito é o Senhor, na hora parece que não está fazendo nada, parece que é até um lucro, bendito é o nome santo do Senhor. Mas quando a pessoa cai em si, a primeira coisa que o inimigo quer fazer é cauterizar a consciência, para que ele venha querer se apossar daquilo que já perdeu. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor diz por essa palavra nessa noite: tu que buscas a misericórdia e encontrará, porque teu pai não é Jacó, teu pai é Deus e te dará, mas a primogenitura tu perdeu. Então fica quieto, para de dar ensinamento para quem não lançou fora a primogenitura. Fica no teu lugar a partir de hoje, toma o teu lugar de segundo filho e deixa os da primeira caridade em paz. Você julga todo mundo, mas não vê o bocado que você comeu. Não queria pregar, mas a revelação está aqui. Quantos que são assim, irmão? Se lameiam lá fora. Deus dá o perdão e quando vem, quer ensinar os que ficaram aqui na primeira caridade. Quer ainda julgar os outros, acha que pode dar ensinamento. Ainda fala: eu sou filho de pais crente, eu tenho tantos anos de caminho. Só que você caiu do caminho. Foi a minha mão que te colocou aqui de volta. Fica quietinho e aprenda só a orar. Não julgue ninguém, que você não tem direito. Tu passarás por um julgamento. Irmãos, palavra de temor. Há uma inversão de valores na terra. E se Deus não dá isso daqui, irmãos, muitos que erraram começam a querer ensinar aqueles que estão aqui debaixo da doutrina. É a palavra, não tinha isso na minha mente. Glória ao Senhor. Mas na hora da oração o Senhor me trouxe essa palavra. Pode ver, irmãos, o filho pródigo, quando ele voltou, ele não voltou para ser herdeiro mais. Ele tinha consciência que ele tinha gastado a sua herança com as meretrizes e com os pecados da vida. Ele voltou nessa condição. Quando ele olhou que estava comendo as bolotas com os porcos, ele disse assim: um jornaleiro do meu pai se alimenta melhor do que eu. Se ele me aceitasse para ser um deles, glória ao Senhor. E o pai que é pai aceitou.